Bom dia, Jesus. Bom dia, doutor. Pode ficar à vontade. Como você está hoje? Estou bem, resolvido, eu acho. Resolvido? Jesus, vamos conversar um pouco sobre como foi a sua trajetória lá na Terra. Como é que foi a questão do seu nascimento? Então, o problema não é só o nascimento. O problema antes do nascimento. Porque antes do nascimento, toda a criação, tudo aquilo que a gente fez, a gente se viu perdendo espaço, a gente se viu perdendo tempo. E por que a gente viu perder? Porque nós criamos o homem, demos o melhor para o homem, mas o homem decidiu desprezar tudo que a gente deu para ele, buscando aquilo que era mais cômodo, aquilo que ele achava que podia fazer, e não se importou com o melhor que a gente deu para ele. E aí existiu no coração do meu pai uma revolta muito grande. Eu me lembro que ele disse um dia, olhando para a terra: não existe nenhum justo, não existe ninguém que pode mudar isso. E antes de eu nascer, surgiu no meu coração a decisão de mudar, a decisão de transformar. E aí surgiu a ideia de eu nascer, de vir à Terra como homem, como quem iria vencer o mal, o pecado, e combatendo tudo isso através de um coração regenerado, transformado pela glória celestial que habitava em mim. E aí, de que forma que eu iria nascer? Porque se eu nascesse de forma natural, através de uma união de homem e de mulher, eu iria herdar, teria em mim os traços do pecado. Então, no consenso entre eu, o meu pai e até você, Espírito Santo, decidimos que eu seria gerado em uma mulher que não tivesse pecado, em uma mulher que fosse pura de fato, que cresce em tudo aquilo que nós deixamos para a humanidade. E lembra, Espírito Santo, que foi a tua função gerar esse projeto, essa criança que seria eu na forma humana? Ah, como eu lembro. Foi uma decisão difícil. Porque antes de tudo existir, você bem sabe que eu sou, e eu sou o que sou. E que eu sei o passado, eu sei o presente, mas que eu também sei o futuro. E que decisão difícil. Mas existia no meu coração um amor muito grande pela minha criação, pelo homem, pelo ser humano. E eu decidi dar a eles uma oportunidade, colocando a minha vida diante deles. Esse foi o meu nascimento. Foi assim que as coisas começaram a acontecer. Jesus, não é mesmo fácil, né? Diferente dos seres humanos, ser Jesus, ser Deus, o Espírito Santo, não é uma tarefa tão simples. Não é tão fácil, porque nós somos oniscientes. Então, antes que tudo acontecesse, você já sabia, né? Por tudo que ia passar. Todas as pessoas que você iria conhecer, todas as vidas que seriam transformadas.
Não é fácil enfrentar essa missão por amor, né? Por simples amor. Nessa sua caminhada, você teve um pai, né? Um pai terreno, Jesus. Como é que foi essa sua experiência de ter um pai terreno? Um pai que nasce, cresce, tem sua profissão. Ele foi escolhido a dedo, né? José era um homem incrível, foi escolhido a dedo, assim como sua mãe. Maria foi escolhida a dedo também. Nós escolhemos e não foram escolhas à toa. Não é mesmo, Jesus? Como é que foi para você no dia que você perdeu o seu pai? José, ele foi um guerreiro. Aceitou um desafio muito irreal para o tempo dele. Casar com uma mulher que já estava grávida e decidir ser pai de um filho que não era o filho dele, que ele não sabia de quem era, mas ele se tornou meu pai. Me ensinou a sua profissão, cuidou de mim, me guardou, me livrou dos perigos quando tentaram me matar. Foi um pai presente, foi um amigo, mas um amigo que eu perdi, porque José, ele não seguiu a minha história, ele não pôde ver tudo aquilo que eu estava vivendo, porque se ele estivesse presente, muitas coisas não poderiam ser ditas. Eu não poderia, por exemplo, dizer que o meu pai é o Criador, o Senhor dos Senhores, porque eu tinha um pai na terra. E José, sabendo da sua missão, ele encarou o desafio por amor a mim e por obediência a uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Eu trago José no meu coração e eu sei que o galardão que eu preparei para ele é grande, assim como meu amor é grande por ele. Essa é a minha história com José, que foi o meu pai aqui na terra. Não é fácil perder as pessoas que a gente ama, né? Não é fácil. Jesus teve também um momento muito difícil da sua história. Eu acredito que tenha sido um dos mais difíceis, que é lidar duramente, friamente, com a incredulidade de algumas pessoas que chegou até a acompanhar a sua história na terra. Chegou a acompanhar o seu nascimento, não acreditou que você vinha de uma virgem, não acreditou em toda a promessa, não acreditou que você era o Messias. Tiveram algumas pessoas, Jesus, que zombavam de você onde você passava, enquanto você só distribuía amor, só distribuía milagre. Tiveram algumas pessoas incrédulas que diziam: nossa, não pode ser de Deus, só se for de Satanás, porque de Deus não. Como foi para você enquanto você distribuía amor, enquanto você esbarrava com pessoas que precisavam ser transformadas? Como é que foi para você lidar com essa incredulidade? Eu lembro que muito antes de começar o meu ministério aqui na terra, todo o propósito, as pessoas já duvidavam, as pessoas já apontavam, dizendo que eu era um filho bastardo, dizendo que eu era isso ou aquilo. E quando eu dizia que a minha hora estava chegando, que o tempo estava se aproximando, as pessoas zombavam de mim. Até o dia que esse propósito iria dar início de fato. Foi então que eu decidi ir até um conhecido meu primo, João Batista. E eu me recordo que quando eu estava chegando no lugar que ele estava, ele grita bem alto: eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quantos pecados precisavam ser removidos. Mas para que eu pudesse ter o título de Rei da Glória, era o momento da humilhação, onde eu precisava estar diante de João, que João precisava me batizar, precisava ligar a chave para o início do meu ministério. Eu me recordo que quando eu desci as águas, uma voz bradou no alto: eis aí o meu filho, a quem me comprazo. Naquela hora eu percebi que o meu pai, Deus, não José, mas Deus, ele estava olhando por mim. E eu percebi que ele estava orgulhoso de me ter como filho, por haver encarado tamanho desafio. E logo que eu saio dali, eu decido entrar no deserto para poder matar a minha carne. Tudo aquilo que era humano precisava ser morto para que eu pudesse realmente viver as coisas do Espírito. Foram 40 dias no deserto, 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, 40 dias matando a carne e fortalecendo o Espírito, para que eu pudesse vencer todo o desafio que viria adiante. E não foram poucos, pois eu me recordo que logo que eu saí do deserto, Espírito Santo, coisas estranhas começaram a acontecer. Sabe quem apareceu para mim? Infelizmente eu sei. Sei sim. Foi Satanás, né? As propostas que ele faz são mirabolantes, coisas que não têm sentido. Ele chegou a dizer que se eu o adorasse, ele me daria aquilo que já era meu. Ele chegou a dizer para eu transformar pedras em pão. Chegou a dizer que eu deveria me lançar de um penhasco, porque se eu tenho autoridade sobre os anjos, eles não deixariam que nada me acontecesse. Quantas vezes o ser humano cai na conversa de Satanás, fazendo coisas que o impedem de chegar perto de Deus, de arriscar as suas vidas por algo que é momentâneo. Mas na nossa primeira batalha, no nosso primeiro confronto, eu o derrotei, porque está escrito. E porque está escrito, eu consegui vencer, porque o deserto enfraqueceu a minha carne, mas fortaleceu o meu espírito. Jesus, eu te acompanhei. No dia do seu batismo, inclusive, eu estava lá, apareci como uma pomba, levei a voz do nosso Pai, né? Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Acompanhei você, Jesus, também lá no deserto. Acompanhei, vi que você, como ser humano, aprendeu de fato o que era a fome. E que bom que você aprendeu o que era fome, porque foi dessa forma que você pode responder a Satanás: nem só de pão viverá o homem. Você, Jesus, conheceu uma fome de ser humano, de falta de alimentos, mas você também conheceu a fome da humanidade, a fome de amor, a fome de consolo, a fome de fé, a fome de esperança. Então, realmente, você foi muito sábio, você estava realmente muito fortalecido para dizer a Satanás: nem só de pão viverá o homem. Foi difícil, né? Foi bem difícil.
nessa sua caminhada de coisas tão difíceis, né, que aconteceram, como é que foi para você começar a realizar os milagres? Então, eu lembro que fui convidado para uma festa. E era uma festa de casamento. E eu estava lá presente quando alguém disse: acabou o vinho. E eu me lembro que minha mãe me chamou e disse assim: olha, acabou o vinho e você precisa fazer alguma coisa. E eu disse para ela assim: olha, não chegou o momento, ainda não está na hora, mas eu decidi entrar e fazer parte da festa. E eu me recordo que eu pedi para que separasse algumas vasilhas com água, e essa água se transformou em vinho. E muita gente fala hoje da água que virou vinho, mas na realidade o que eu fiz foi entrar naquele casamento que já estava começando meio balançando por conta de questão financeira. E as pessoas tomaram do vinho, beberam do vinho, mas sobraram muitas vasilhas cheias de vinho. Vinho que poderia ser vendido depois e queria trazer o sustento para aquela família que estava começando. Glória a Deus. Todo mundo fala do vinho, mas o que eu vim trazer para aquela família foi abundância, foi graça, foi dizer para eles que o que eu tinha para oferecer era o melhor durante toda a sua vida, durante toda a sua existência. Mas aconteceram muitos outros milagres, muitas outras situações. E se eu fosse contar todas elas, a gente ia passar muito tempo, mas eu me lembro de algumas. E uma delas foi um moço que gritava muito, que ele chamou a minha atenção por conta daquilo que ele estava expressando naquele momento. E parece que hoje eu ainda ouço a sua voz gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu só acho que o cego de Jericó, ele não estaria deitado no divã de Jesus. Ele estaria lá ajoelhado no meio do terreno, gritando. Filho. Mas eu não sei se aqui é um cego moderno, empolgado, né? E eu me lembro que eu cheguei perto dele. Tira aí o negócio. E esse moço voltou a enxergar. E quantas pessoas hoje estão gritando dentro do seu peito: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a fé não me permite se aproximar, aleluia, daquilo que eu posso dar para ele e tirar dele toda a cegueira. É isso que me incomoda, Espírito Santo. Eu me lembro também uma vez que eu estava no meio de uma multidão e estava um alvoroço muito grande, quando de repente alguém me toca e não fala nada. Naquela hora eu digo: para tudo. E alguém me tocou e os discípulos que ali estavam comigo me disseram assim: mas mestre, é tanta gente encostando em você. Pô, alguém me tocou, alguém estava enfermo, e eu sei porque de mim saiu virtude que transforma, virtude que cura, virtude que muda. E sabe o que eu disse para aquela mulher? 12 anos de sofrimento. Vá, não peques mais. A tua fé te sara. A tua fé cura.
a tua fé te transforma. Teve muitos outros. O meu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias. E quando eu cheguei lá, as irmãs dele me disseram: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. No dia do juízo, ele há de ressuscitar. Mas eu olhei bem nos olhos dela e disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Elas não entenderam. Acharam que era algo para diante, que era algo para frente. Mas eu disse: tira a pedra do túmulo de Lázaro. E Lázaro sai para fora. E ele sai para fora. Porque eu vim para fazer a diferença. E aquilo que está morto no meu coração, aquilo que está morto no teu coração, Jesus pode ressuscitar. Ele disse: eu vim para fazer a diferença. Eu vim para ressuscitar. Eu vim para sarar a tua visão. Eu vim para sarar a tua enfermidade. Eu vim para fazer a diferença. Quantas coisas aconteceram, Espírito Santo. Mas aí, o dia terrível estava chegando. Você sabia, né, Jesus, da sua missão. Você já sabia pelo que ia passar. Uma das coisas que eu vejo que é mais linda na sua história, que todos os milagres que você realizou não foram milagres para resolver aquele problema só naquele momento. Foram milagres de transformação. Foram formas de você atingir o coração das pessoas e de mostrar para elas a eternidade, de mostrar para elas a promessa da salvação. Porque pra gente que está aqui no lado espiritual, pra gente é muito fácil entender o que é a eternidade. Pra gente é muito fácil entender que a vida não acaba depois que o coração dos seres humanos param de bater. Mas para as pessoas lá da Terra pode não ser tão claro assim. E é muito importante para eles entenderem aquilo que os seus milagres levou para o coração deles, que é: olha, tem uma vida eterna. Inclusive, Jesus, era lindo quando você dizia: eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Eu imagino que fosse muito estranho, né, para os seres humanos que conviveram com você entender todas essas situações. Mas quando os seus milagres eram realizados ali, de forma pura e simples, a vida deles eram transformadas. Glória a Deus. E claro que chegaria o momento mais difícil para você. O momento que você se preparou, que você de certa forma escolheu, porque você já sabia, né, Jesus, por tudo que ia passar. Mas mesmo sabendo, isso não fez diminuir a sua dor. E é por isso que houve um momento perto desse que ia acontecer, que você foi orar, que você pediu para algumas pessoas que você considerava amigos: vamos lá comigo, não me deixa sozinho não, tem tanta coisa para acontecer, tanta coisa ruim que eu vou passar. E aí você chegou lá no Getsemane, né? Quando eu cheguei no Getsemane, eu chamei os meus amigos para orar comigo, para vigiar comigo. Sabe o que aconteceu? Eles dormiram. Eu fui obrigado a repreendê-los porque eles não puderam vigiar sequer 1 hora comigo. Enquanto eu estava lá colocando a minha vida diante do Pai, dizendo: Pai, eu estou prestes a entrar num caminho sem volta, num caminho de atrocidade, em que as pessoas me odeiam, em que as pessoas, elas
não conseguem me olhar e me enxergar da forma que eu sou. E eu vou padecer na mão deles. Mas aí eu lembrei que estava escrito que por causa das minhas pisaduras, eles, os meus acusadores, seriam sarados. E eu me lembrei também que o Senhor não chama e não escolhe pessoas simplesmente por causa da fala, por causa da eloquência. E aí eu lembrei da história de Moisés, que foge do Egito e vai viver nas montanhas, o desejo de começar uma vida nova. Mas um dia, quando ele estava apacentando lá um rebanho, eu lembro que você apareceu para ele queimando uma árvore, uma sarça. E naquele momento o Senhor disse para ele assim: olha, você vai voltar para o Egito e você vai resgatar o meu povo. Impressionante, né, Deus, como as histórias se parecem. Porém, Moisés não teve a sensação que eu estou tendo aqui agora. Olha o meu suor, sangue, por conta de tudo aquilo que eu iria passar. Mas, porque está escrito: seja feita a tua vontade. Aleluia, Jesus. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa alma não te consumiu, e a voz me sai dando que me atraiu, e o meu coração ficou até que destruiu, e eu vi a mão agora vale mais que mil. É que essa alma não se consumiu, e a voz me sai dando que me atraiu, e o meu coração ficou até que destruiu, e eu vi a mão agora, vale mais que mil. Você já foi traído por alguém que você escolheu? Alguém que sentou à mesa contigo e não se importou com a nossa amizade? Judas era o nome dele. E logo que eu saio do Getsemane, eu sou entregue nas mãos dos soldados. E naquela hora, eu iniciava um processo de perdas, muitas perdas. Porque naquele momento, apesar de ser filho de Deus, eu não era digno. Sabe o que é você ser digno, mas não ter dignidade? Não dá para explicar. Era eu. Porque eu era o Criador de tudo, Senhor dos senhores, e eu fui colocado na mão de homens, sabe, Espírito Santo? Você me entende? Existia dentro de mim uma revolta que teve que ser contida, para que eu pudesse ser mais que vencedor. Eu tive que conter a dor, eu tive que conter a mágoa, eu tive que conter a agonia, eu tive que conter tudo que estava dentro de mim. Porque naquele momento eu ia ser açoitado. Naquele momento eles iriam me destruir. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu tive que sacrificar tudo. Eu tive que derramar a minha vida e fazer tudo isso para que cada um de vocês pudesse merecer o maior presente que eu poderia dar: o perdão, o resgate, o direito de morar no lugar que eu já fui preparado, que eu deixei organizado para que você pudesse viver a vida eterna. Mas não bastando os açoites, chegou a hora em que decidiram me levar a ser crucificado. Chegou a hora que decidiram me levar para me colocar numa cruz. Chegou a hora que a angústia de verdade tomaria conta da minha vida. Foi naquele momento que o universo chorou. Foi naquele momento que a terra estremeceu. Foi naquele momento que a terra deu seus mortos e que o véu rasgou. O sol se apagou, ali estava o Salvador. Seu povo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Ele venceu.
eu estava perdendo as coisas, aleluia, o céu, aleluia, ele estava se mobilizando. O céu estava, aleluia, se movimentando. Os anjos estavam agindo ao meu favor. A minha morte estava agindo ao teu favor. Porque naquela hora eu levanto a minha voz aos céus e digo: Pai, está consumado nas tuas mãos. Eu entrego o teu Espírito. Perdoa-os todos, perdoa-os todos, perdoa-os todos. E vocês serão perdoados, e vocês serão resgatados. E eu digo a vocês: todo aquele que vier a mim, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma não sai fora. Todo aquele que tiver fome, eu saciarei a tua fome. Todo aquele que tiver sede, eu saciarei a tua sede. Porque foi amor, foi por amor de Deus que eu entreguei a minha vida, que eu entreguei a minha vida. É por isso que hoje a igreja na terra canta aleluia. É por isso que hoje a igreja na terra diz: Hosana, Hosana. Ora vem o Rei dos Reis, ora vem o Senhor dos Senhores, aleluia. Porque eu venci a morte, ao terceiro dia eu ressuscitei. Para muitos foi um tempo perdido. Olharam para mim e me disseram: se você é o Rei dos Judeus, o Filho de Deus, salva-te a ti. Mas eu não vim para salvar a mim, eu vim para salvar vocês. Porque eu sabia que ao terceiro dia eu iria ressurgir. Não foi em vão os açoites, não foram em vão as dores que eu senti. Eu sabia que eu ia vencer, para que você pudesse ser vencedor também. E na hora que eu estava sendo crucificado, que eu estava morrendo, o véu do templo se rasgou. E o véu do templo se rasga para que você não precisasse mais de intermediários. Hoje você pode falar direto comigo. Hoje você pode falar direto comigo e falar com Deus. Esse processo todo, as coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo as transformações que Jesus promoveu na nossa vida. Ele morre, ressuscita, vai ao céu, e
Muitas coisas a gente vê se renovando,